ao mesmo tempo também, e neste momento já estamos a gravar, vou também tentar fazer o streaming desta apresentação para a página do WP Portugal, que é algo que é também comum e habitual nos meetups do Porto. E quero dar-vos, antes de irmos ao sumo deste Porto WordPress Meetup, algumas notas. Como todos sabem, por esta altura, o WordCamp Europa 2020 foi cancelado, entre aspas, foi adiado para o ano de 2021, considerando tudo aquilo que o mundo está a viver e toda a incerteza relacionada com o momento em que podemos ultrapassar esta crise enquanto sociedade. A verdade é que não me restava à equipa de organização do WordCamp Europa outra opção que não fosse de facto avançar com o adiamento do evento. De resto, já foi anunciado que em 2021 teremos no Porto, no mesmo local, a Superboc Arena, o WordCamp Europa 2021, nos dias 3, 4 e 5 de junho. Poderão, portanto, já tratar de reservar essas datas. Ainda não há bilhetes à venda, uma vez que isso é um processo que só daqui a algum tempo é que irá ser avançado. Neste momento procede-se ainda ao fecho de tudo aquilo que tem a ver com o evento físico do WordCamp Europa 2020, como por exemplo a devolução do dinheiro pago pelos bilhetes a quem os adquiriu, como a resolução de burocracias que são necessárias também resolver nesta altura, e em breve creio que haverá também um anúncio relevante, um anúncio importante que nos poderá dar também um certo alento. Para já ainda não podemos falar sobre isso, mas que nos dará um certo alento para, de certa forma, matarmos as saudades um pouco da comunidade WordPress mundial. Bom, está feito um introito, como é de resto habitual nos meetups do Porto. Há sempre uma pequena fase de introdução. Não sei se nesta altura ainda querem aproveitar para dizer alguma coisa ou se vamos daqui a brevíssimos instantes avançar para a apresentação por parte do Nuno, que suponho que já estará aí pronto para fazer a sua apresentação. Alguém tem algo a comentar, a acrescentar? Alguma coisa que eu me esqueci de dizer? Hoje, evidentemente, e isto é muito, muito importante, lamento, mas hoje não vamos encontrar-nos posteriormente na Francesinha. Eu sei que é altamente frustrante para todos nós. Sei que há mesmo um conjunto significativo de pessoas que vai participar no meetup apenas porque, no fim, vamos todos para a Francesinha e, portanto, isso é importante. Hoje, infelizmente, não há Francesinha, pelo menos comunitária. Se quiserem em casa tratar disso, estejam à vontade, podem fazê-lo, mas infelizmente não é de facto possível. Não sabemos se daqui a um mês, portanto, no final do mês de abril, o Porto WordPress Meetup vai ou não estar disponível fisicamente, isto é, connosco no mesmo espaço físico. É algo que teremos que perceber o que é que nos reservam os próximos tempos. É eventualmente de esperar que ainda seja cedo para fazermos um evento presencial. Se não fizermos um evento presencial, faremos com toda a certeza um evento tal como este, online. De resto, já tínhamos um tema previsto, não sei se os proponentes continuam com a mesma pica para fazer esse evento, para fazer essa apresentação, mesmo que seja online, suponho que sim, mas isso é algo que falaremos mais daqui para a frente. Ora bem, assim sendo, a partir desta altura eu vou então desativar o microfone de toda a gente, para o caso para evitarmos stresses e chatices. Vou só abrir o microfone necessariamente do Nuno Morgadinho, porque de facto creio que de linguagem gestual ele não é um especialista e nós também não seremos especialistas nestas matérias.
Nuno, já tens então aí ativado o teu microfone e, portanto, já poderás participar. Queres testar só para verificar se está tudo ok? Consegues-me ouvir bem? Eu consigo, suponho que toda a gente também te consegue ouvir bem. Portanto, Ok. vamos então um pouco às regras. O Nuno vai avançar com a apresentação, vai partilhar o ecrã, vai dar também algumas. Vai fazer a sua apresentação. Ao longo dessa apresentação, se quiserem, podem ir colocando alguma questão no bate-papo. Podem também fazer um levantamento de mão para pedir para fazer uma pergunta mais tarde. Depois, mais tarde, vamos também abrir não só a quem levantou a mão, mas aos restantes, um espaço para que possam fazer perguntas, desde que seja muito ordenado. Caso contrário, eu não terei problema nenhum em cortar-vos o pio. Estamos combinados? Ora, assim sendo, Nuno, o palco é teu. Ok. Então, vou só aqui partilhar os meus slides. Ok. Conseguem ver? Sim? Ok. Então, vamos falar do preço, essa questão, como o Freitas estava a dizer na sua voz radiofónica, que eu adoro, é uma questão especialmente importante agora. Começando a falar um bocadinho sobre mim, para quem não me conhece, eu comecei no WordPress como blogger, portanto tinha um blog pessoal e ia mexendo no tema, ia mexendo em alguns plugins e instalando alguns plugins enquanto estava a estudar Engenharia Informática, e portanto foi assim que comecei no WordPress e depois de trabalhar como software developer para a iDreams e depois também para a Agência Espacial Europeia na Alemanha e voltado a Portugal, comecei a trabalhar como freelancer inicialmente com o WordPress. Hoje em dia sou diretor de uma agência que é o Egilabs e que somos focados em WordPress, especializados em WordPress, e como agência temos trabalhado aqui com alguns clientes, Forbes, Vodafone, Observador, o Eco, o Uniplaces, aqui estes que vocês veem, e digo-vos isto para explicar um pouco que lido com preço daqui de várias formas, como comprador, como vendedor, como recrutador, como consultor, como consumidor, como empresa, mas ainda assim não sou um especialista em preço, portanto tudo aquilo que eu vou aqui falar hoje é mais no sentido de ser uma conversa informal com vocês e trocarmos aqui algumas ideias e alguns insights, algumas experiências também. E, portanto, aquilo que eu vou dizer espero que acrescente valor, mas é nessa perspectiva. Não sou um especialista em pricing ou em preço ou em vender. Tudo o que falo é da minha experiência pessoal neste caminho que fiz e que me trouxe até aqui onde estou agora. Então, a primeira ideia que eu trago é esta de que dinheiro não equivale ao esforço, ou seja, o dinheiro que nós fazemos e o dinheiro que nós ganhamos não está diretamente relacionado com a quantidade de trabalho que fazemos. E às vezes nós entramos nesta ideia de que, ok, quero fazer mais dinheiro, então vou assumir mais trabalho, vou fazer mais. E embora isso às vezes seja positivo, vou fazer mais, vou ter mais iniciativa, vou ter mais atitude, seja o que for, ao mesmo tempo pode também ser uma receita para o desastre, porque depois o tempo não dá para tudo, a qualidade também não vai ser se calhar a melhor, e essas coisas que vocês também conhecem tão bem como eu. Então eu acho as coisas que eu vos vou falar é quase nesta perspectiva de mais para freelancers e também para empresários. E portanto eu acho que o nosso objetivo deve ser aumentar a nossa remuneração, mas ao mesmo tempo diminuir ou ir reduzindo a quantidade de trabalho que fazemos. E vou explicar isto um pouco melhor. Portanto, este objetivo, o primeiro objetivo, acho que deve ser aumentar a nossa remuneração, mas ao mesmo tempo diminuir a quantidade de trabalho que fazemos. Como é que isso é possível? Ou será que isso sequer é possível? Então, aumentar a nossa remuneração tem a ver com o quê? Tem a ver com vender mais produtos, serviços, ou conhecimento, ou o que quer que seja. E normalmente tem a ver com isso, tem a ver com vender mais, tem a ver com mais iniciativa. Diminuir a quantidade de trabalho é possível como? Normalmente construindo equipa ou delegando coisas a outras pessoas, ou através de parcerias, ou através de subcontratação, ou de outra forma, ok?
E, portanto, é nesse sentido que eu digo, não quer dizer que nós estejamos a fazer menos coisas como empresa, se calhar até estamos a fazer mais, mas nós pessoalmente, indivíduo, estamos a fazer menos, porque estamos, se calhar, a gerir as outras coisas que estamos a fazer, estamos a trabalhar com outras pessoas, estamos a construir equipa e dessa forma estamos a multiplicar as nossas horas, as horas que conseguimos dedicar aos projetos, e também estamos a aumentar a nossa remuneração. Só aqui recapitular algumas ideias. Como é que nós ganhamos dinheiro hoje em dia? Como é que um freelancer ou uma empresa faz dinheiro? Normalmente há esta ideia de que nós vendemos uma coisa, um X, por um valor Y, até um preço, e normalmente gastamos Z, imaginamos, temos aqui um custo a fazer esse X, para depois poder entregar ao cliente. E então, muitas pessoas eu vejo a fazerem este cálculo que é, ok, aquilo que eu ganho é um bocado o preço que eu estou a vender, menos aquilo que me custa a mim a fazer. Eu acho que isso é errado, esta forma de pensamento. Porquê? Se nós formos a ver bem, temos, sim senhor, um custo a fazer aquele trabalho, mas ao mesmo tempo também temos uma série de despesas fixas e se calhar até despesas variáveis, as quais muitas vezes não estão a entrar na equação. Temos o nosso computador, temos o nosso telemóvel, temos a internet, temos, sei lá, o carro, tantas outras coisas que fazem parte no fundo, da nossa vida para poder fazer os trabalhos que fazemos e muitas vezes isso não entra na equação. Então, para percebermos melhor aquilo que estamos a ganhar, a forma mais correta deve ser, ok, daquilo que eu estou a receber tenho que tirar o meu custo, mas também ter em conta estas despesas todas que eu tenho inerentes ao meu negócio. Então, o dinheiro que faz, ou o dinheiro que fazemos, eu acho que está relacionado com, à partida, aumentar a margem de lucro. Portanto, se aumentarmos a margem de lucro, sim senhora, podemos fazer mais dinheiro. Se aumentarmos as vendas, também podemos fazer mais dinheiro. Se conseguirmos realmente diminuir o trabalho que fazemos pessoalmente como indivíduo e delegando e ganhando tempo, podemos ganhar tempo a vender e ter mais esforço comercial. Mas eu acho que há aqui um nível mais fundo, que é o dinheiro que nós fazemos, eu acho que está relacionado com quanto dinheiro queremos ganhar, às vezes falta essa ambição de querer ganhar mais, quanto dinheiro às vezes precisamos de ganhar, se calhar por alguma razão ou estamos bem ou estamos, como se diz, confortavelmente desconfortável, portanto se calhar não estamos ainda no desconfortável o suficiente para nos fazer mais, e portanto quanto dinheiro precisamos, e tem também a ver com a nossa capacidade de gerir o nosso tempo e os investimentos que fazemos. Acho que aqui estamos todos de acordo. Então, a um nível ainda mais profundo, eu diria que o dinheiro que nós fazemos não está relacionado com quanto nós valemos, porque não é isso, não é quanto nós valemos como pessoa ou como profissional, mas muitas vezes está relacionado com o património, entre aspas, que nós já temos, ou seja, a equipa que já temos, ou o portfólio que já temos, a experiência que já temos, os erros que já cometemos, as pessoas que já conhecemos, a rede, não é, de contactos que já temos, ou às vezes os ativos que já possuímos, ou seja, eu posso já ter feito um tema premium que vendo, ou posso já ter feito um plugin que também vendo, ou posso ter um produto que revendo, e isso acaba por ser um ativo que vai também rendendo um determinado income todos os meses adicional à minha atividade dita normal. Não é? Ok, a segunda ideia que eu trago é esta de valorizarmos o nosso tempo. Portanto, quanto é que custa uma hora do nosso tempo? Para algumas pessoas é 10 euros, para outras é 100, para outras é 1000, para outras parece que é 10 mil. Como é que nós fazemos este cálculo? Como é que devemos fazer este cálculo? Por exemplo, quando nós como agência houve uma altura que tivemos um tema premium que vendíamos para conferências e eventos e esse tema nós vendíamos por $99 e na altura eu escrevi esta frase que foi: numa hora, se eu me concentrar, eu se calhar consigo no mínimo vender
um destes temas, ou pelo menos consigo se calhar fazer um anúncio que me vai permitir aumentar as vendas, ou vou conseguir fazer um case study que depois possa apresentar aos clientes, ou o que seja. Portanto, eu se dedicar 1 hora, muito possivelmente consigo no mínimo vender um tema. Então, um tema a $99, isso dá $792 por dia. E ao final do mês, $24.000, portanto, isso equivale hoje em dia a 22 mil euros. Ou seja, se eu definir como freelancer ou como agência o meu preço hora a 20 ou 30 ou 50 ou um desses valores e estar a fazer projetos, posso achar que estou a valorizar o meu tempo, mas se calhar o meu tempo vale muito mais do que isso. Se calhar o meu tempo vale muito mais do que isso, principalmente se conseguirmos ter ativos ou ter algum produto que permita, no fundo, gerar mais rendimento, vendendo mais do mesmo, em vez de estar a fazer sempre projetos diferentes. Então, aqui um exemplo que eu trago é este do Covered Web Services, que é do Mark Jaquith, que é um dos core developers do WordPress. E o preço hora do Mark é $350, arredondados a cada 15 minutos. Portanto, ele trabalha por blocos de 15 minutos. E as avanças com ele começam em $3.000, e isso é apenas um pacote de horas pré-pagas a uma rate um bocadinho mais simpática, mas ainda assim uma rate altamente elevada. O que é que permite ao Mark fazer este tipo de rate e ainda assim conseguir ter clientes? Esta é uma pergunta um pouco retórica que eu deixo para vocês, mas aproveito também para dar a minha opinião. Eu acho que o Mark primeiro posicionou-se como um core developer do WordPress, portanto alguém extremamente especializado e especialista nesta plataforma, e depois ao cobrar este valor, isto é um valor que não é, no fundo, não resulta de uma fórmula que ele fez e chegou a este valor, não, este valor é resultado do posicionamento que ele quer ter. Portanto, ele também não quer trabalhar com todo o tipo de projetos, quer trabalhar se calhar com os melhores, com os que têm mais capacidade de investimento, e alguém que paga ao Mark para resolver um determinado problema, ao pagar este valor, tem esta sensação de que está realmente a pagar uma pessoa altamente especializada, não é um valor baixo, portanto é um valor bastante considerável. Ok, então se acabaste de descobrir que não estás a valorizar o teu tempo corretamente, não entres em pânico, é perfeitamente normal. Como é que nós também podemos, no fundo, reprogramar um bocado a nossa vida com base nestas ideias? Eu acho que é importante fazermos um levantamento dos compromissos que nós temos, calcular o nosso preço hora para cada um e realmente quebrar aqueles compromissos que não estejam a valorizar o nosso tempo ou, pelo menos, ou então, em alternativa, encontrar um recurso que seja mais barato e atribuir o trabalho, delegar o trabalho. Obviamente, também muito importante é não fazer coisas de graça, e isso é algo que nós, como ou freelancers ou empresas, acabamos muitas vezes por fazer, que é, temos um pacote de trabalho, fazemos esse pacote de trabalho, mas depois há sempre uma série de pequenas coisinhas que o cliente vai-nos pedindo adicionalmente, e se isso não for bem gerido, às tantas estamos a fazer uma série de coisas de graça para ele. Ou às vezes também há coisas que nós fazemos nos projetos dos nossos clientes e o cliente nem tem essa perspectiva de que esse trabalho está a acontecer. Então aí ainda é pior, porque o valor daquilo que nós estamos a fazer não está a passar para o cliente. Portanto, ele nem sequer tem a noção de tudo o que está a ser fornecido. Depois há este aspecto que é largura de banda para gestão, ou seja, nós só conseguimos fazer uma quantidade finita de coisas, pelo menos sem ficarmos totalmente loucos ou começar a fazer um trabalho medíocre. Não é? Portanto, tão importante como aquilo que vamos fazer, ou melhor, o mais importante é decidir primeiro que tudo o que é que vamos fazer e qual é que vai ser o nosso foco e em que é que vamos trabalhar. É tão importante como o como vai ser feito, não é? Porque realmente esta
a nossa capacidade de gerir as coisas é finita, e, portanto, só vamos conseguir concentrar-nos em poucas coisas, e essas é que têm que ser o nosso foco. E, portanto, nós temos que escolher quais são essas coisas. O que é que eu estou aqui a falar? Estou a falar, por exemplo, se somos um freelancer numa agência, temos uma série de projetos, mas se calhar também temos ideias para produtos internos, ou para iniciativas comerciais, ou para material de marketing que queremos fazer, ou qualquer outra dessas coisas, e é preciso ver o que é estratégico, porque todos nós temos uma quantidade, diria, ilimitada de coisas e de ideias que surgem todos os dias e também que nos estão a ser passadas através das redes sociais e etc. E às tantas há mil e uma coisas que gostávamos de fazer, mas nem tudo é possível. Então o que isso gera é frustração, gera não ação e gera desmotivação, e a pessoa até quer é desligar o computador e ir fazer outra coisa qualquer. Se nós, aquilo que eu acho é quase tão importante no princípio até no dia anterior, nós identificarmos o que é que vamos fazer no dia a seguir, mas é igualmente importante identificar o que é que não vamos fazer. E isso é que acho que faz bastante diferença. Ok, a terceira ideia é esta de que podemos aumentar o nosso valor, o nosso preço, associando uma emoção. E, portanto, da mesma forma como eu vos mostrei aquele exemplo do Mark, um cliente que paga aquele valor, a emoção que ele tem associada é: eu tenho capacidade de investir, eu tenho capacidade de escolher, de trabalhar com os melhores, tenho essa capacidade. E, portanto, isso também é algo que o próprio Mark também acaba por alavancar, posicionando-se naquele preço, mas o cliente, quando paga aquele preço, é porque reconhece aquele valor. E, portanto, digamos, há um match das duas coisas, não é? Portanto, se nós associarmos também os nossos projetos a uma destas emoções, por exemplo, ou tenho a capacidade de investir, ou tenho um negócio bem sucedido, então o valor pode obviamente ser muito maior, porque não é só um site, não é só um plugin que estamos a fazer, estamos a permitir isto, estamos a permitir que a pessoa tenha um negócio bem sucedido. Então isso é muito mais valioso. Não sei se já viram este filme do Parasitas. Se não viram, devem ver, porque é excelente, pelo menos eu acho. E às tantas, esta rapariga, ela vai vender de forma camuflada, digamos, vai vender uma coisa que é terapia de arte, e ela não é especialista de terapia de arte, nem só procurou no Google o que era e viu de forma breve, mas está a vender, digamos, entre aspas, está a vender esta senhora que se vê aqui de costas, está a vender o que é essa art therapy, e o discurso que ela faz realmente é muito bom e mostra como, se nós tivermos uma emoção à volta e tivermos também uma história à volta do nosso serviço e do nosso produto, então o valor que nós podemos cobrar aumenta muito significativamente. A prova disto também é este artigo que saiu no Harvard Business Review e que diz: "If you want to raise prices, tell a better story." E uma experiência que eles fizeram foi, pegaram em objetos à partida sem grande valor, um sapato aqui, um quadro ali, coisas simples, e criaram sites e criaram histórias à volta desses objetos, e depois vendiam esses objetos a preços altíssimos. E ainda assim tinham vendas. Portanto, o valor é uma coisa que é percepcionada pelo cliente que compra, ou seja, o preço somos nós que estabelecemos, mas o valor é percepcionado do lado de lá. Não é? Portanto, nós temos que ter essa noção e temos de criar esta história também à volta do nosso produto ou do nosso serviço. Agora, a história mais poderosa que nós temos, eu vou argumentar que é a nossa história pessoal, ou seja, os projetos que vocês fizeram, os erros que cometeram, as pessoas que conheceram, aquilo que estudaram, aquilo que vos interessa, ou seja, a vossa história mais poderosa é mesmo a vossa, e é essa que vocês têm de contar. Não é inventar uma história
pensar numa coisa muito elaborada, não, é contar a vossa história. Muitas vezes falta-nos esse aspecto de partilharmos e de contarmos a nossa experiência pessoal e a nossa história pessoal. Então há esta analogia que é quando nós estamos no topo de uma montanha, aquilo que vemos à volta, vemos a paisagem toda à volta, e é espetacular, mas não nos apercebemos, olhando para baixo, não nos apercebemos que estamos debaixo de uma montanha já gigantesca, não é? E, portanto, aqui a ideia é que a vossa história, vocês já estão em cima de uma montanha de valor, só têm de ter só têm de se consciencializar disso, de ter isso em atenção e usar isso como uma alavanca para também aumentar os vossos preços e aparecer com mais valor ao mercado. Então, aqui temos o mesmo produto em 3 sítios diferentes, com 3 preços diferentes. Não é? Portanto, esta lata de Coca-Cola, 33 centilitros, o que é, no mini mercado tem um preço, numa máquina de venda automática já é mais cara e chegando ao cinema ainda mais cara é. Não é? Porquê é que isso acontece? Bom, várias razões. Por exemplo, do mini mercado para a máquina de venda automática, se calhar eu quando encontro a máquina de venda automática não há ali nenhum outro sítio ao pé onde eu possa facilmente comprar, portanto é conveniente comprar ali na máquina, até tenho cedo ou o que quer que seja, e não importa, e até tenho dinheiro, e não importa pôr uma moeda ou duas para obter esta lata, mesmo sabendo que o preço é muito mais alto do que se for no retalho. Então no cinema ainda os preços ainda são mais astronómicos e mais escandalosos, não é? Porquê é que isso acontece? Bom, no cinema, por exemplo, nós ou vamos com o namorado, ou vamos com o nosso filho, ou vamos com um amigo, não queremos, sei lá, a água parece que simboliza uma coisa muito simples, então queremos uma coisa mais divertida, ou o que quer que seja, então estamos a pagar um premium para ter este produto no cinema, não é? Já agora, as pipocas é o produto mais inflacionado ever, com margens, não sei se é 6.000% ou 1.500%, uma coisa assim completamente ridícula, e é um produto que não é particularmente bom ou diferente, ou não se consiga a preços muito mais baratos, tem simplesmente a ver com isso, ou seja, há uma emoção associada quando nós vamos ao cinema, é quase já rotineiro comprar as pipocas e o refrigerante, não é? E isso faz parte também do modelo de negócio dos cinemas. Ok, então se nós pensarmos quanto é que custa fazer um site, quanto é que custa fazer um site WordPress, isso é uma pergunta, e eu vou argumentar que não é uma pergunta muito boa. Vou aqui colocar outra pergunta, que é quanto custa criar um produto? Se pensarmos num site como um produto, que queremos que chegue ao mercado e que seja apelativo e que seja diferenciador, então já só mudando um bocadinho a pergunta, em vez de quanto custa um site, quanto custa criar um produto, na nossa cabeça já há, pelo menos na minha, há uma percepção diferente de valor. Criar um produto vai ser mais caro do que criar um site. No entanto, um site é um produto. E se continuarmos, portanto, quanto custa criar um produto que é diferenciador e apelativo para um determinado nicho de mercado, então ainda mais valioso é. E, portanto, a percepção de valor, na forma como nós encaramos aquilo que fazemos, já é influenciado. Portanto, nós precisamos de deixar de dizer que vendemos sites e que fazemos sites, porque não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é criamos produtos, ajudamos as pessoas a concretizar os seus sonhos, os seus negócios, ajudamos elas a crescer e, portanto, é por aí que nós temos de ir e é esse foco que devemos ter. Então, aqui 2 histórias um pouco para finalizar. Numa formação que eu fiz em Londres, conheci um rapaz e aquilo eram vários eventos em dias diferentes e houve, depois de eu ter conhecido num desses eventos, que eu lhe perguntei como é que vai o negócio, como é que o negócio, how is business going? E a resposta dele para mim foi bastante interessante. O que é que ele me disse? Ele disse-me, este ano estamos a ir muito bem. O ano passado estávamos, portanto, a fazer aquisição de um ou 2 novos clientes cada mês e tínhamos
equipa comercial de 3 pessoas. Hoje em dia estamos a fazer a aquisição de 2 clientes por semana e não temos vendas, não temos comerciais na rua, ok? E portanto ele fez isto só através de investimento no digital, no seu site, na sua plataforma, anúncios, marketing digital, marketing de conteúdos, por aí fora. Okay? E portanto, qual é um pouco a conclusão que eu tiro daqui? Se nós pensarmos ter uma equipa com 2 comerciais cá em Portugal, se calhar custa mais de 30 mil euros ao ano. Isso quando comparado o custo de um colaborador com um website é muito barato, Mesmo que seja um valor para nós alto, quando comparado com isto é um valor ainda baixo. Nós sabemos que um site bem feito pode permitir a uma equipa de 2 se calhar fazer o trabalho de 3, ou uma equipa de 5 se calhar fazer o trabalho de 8 que não tem um site bom. E portanto é por aqui também que eu acho que nós devemos ir como freelancers e como agências, e quando falamos com os clientes, educá-los neste sentido de perceber, sim, se calhar este valor você acha alto, mas já pensou que se tiver um comercial na rua, esse comercial vai ter um mês de férias, vai ter uma série de coisas. Não quer dizer que não seja bom, claro que também pode ser bom, mas o site também é um agente de vendas, também é um agente comercial, e se estiver bem feito também vai ter um retorno, também pode ter um retorno muito bom. Então a segunda história é sobre custo e preço, percebermos aqui um pouco a diferença entre estas duas coisas. Então há esta história de um senhor que foi comprar um triciclo para o seu neto, acho que era, e foi a uma loja e o preço do triciclo era altíssimo para aquilo que ele achava. Portanto, o senhor deu-lhe um preço, ele disse, esse preço, isso é muito caro, eu vou a outro sítio. E foi realmente a outro sítio e comprou um triciclo mais barato. O que é que aconteceu? Passado um mês, o guiador já guinchava. Passado 2 meses, a corrente, ou não sei o que, partiu-se, a roda saltou, teve que ir para arranjar. Passado mais tempo aconteceu outro problema e ele disse, não vou mais perder tempo com isto, vou mas comprar o outro triciclo que é muito melhor e não vai dar chatice, não vai dar mais chatice. Então foi e comprou o outro triciclo. Qual é a ideia aqui? É que o triciclo com o preço maior, o preço continua a ser o mesmo, mas o custo para aquela pessoa já é muito maior. Portanto, depois desta experiência, depois de todo o tempo que a pessoa perdeu, o dinheiro que investiu no triciclo original, mais os arranjos, mais tudo isso, isso é que é realmente o custo. Portanto, quando o nosso cliente compara, mas eu tenho aqui outra proposta que é 500 euros, poxa, esse preço que você está a fazer, isso é ridículo. Bom, sim, mas já pensou, isso se calhar é o preço que estão a fazer, mas já pensou no custo, se isto não funcionar bem, o tempo que vai perder, a chatice que vai ter. Pronto, e nem sempre é fácil, nem estou a dizer o contrário, e sei bem na pele que não é, muitas vezes não é fácil, mas é preciso termos isto presente e também saber explicar isto às pessoas. Uma coisa é preço, outra coisa é custo. E o custo à medida que o tempo vai avançando, o custo é maior. Ok, então como é que nós atribuímos um preço? Como é que podemos atribuir um preço? Principalmente quando estamos a falar de coisas como uma história, ou um design, ou mesmo uma programação, ou uma estratégia. Quanto é que isso vale? Eu acho que isso é uma pergunta extremamente relevante, extremamente complexa. Porquê? Porque depende do resultado, não é? Uma história pode ser muito boa e pode valer milhares de euros, um design a mesma coisa, uma programação a mesma coisa, uma estratégia a mesma coisa. Portanto, são coisas muito quase, são intangíveis à partida. Portanto, é preciso também definir o que é que se vai fazer e tudo mais, mas se nós formos fazer um bom trabalho, temos de ter esta noção de que ele é valioso e de que ele vale aquilo que vale. Então, qual é também a diferença entre uma pessoa amadora e um profissional? Qual é a diferença entre um amador e um profissional? Eu vou argumentar o seguinte, vou argumentar que o amador assume
coisas e assume uma série de pressupostos e é aquela pessoa que, sim senhora, precisa de um site, então olha, isso é 500 euros ou é X e sabe logo qual é o preço, nem faz perguntas nenhumas. E o profissional, por outro lado, é aquela pessoa que vai fazer perguntas e vai primeiro diagnosticar o que é que se passa e só depois vai perceber um preço. E para mim isso é que é um profissional e é por aí que eu tento ir. Então, algumas dessas perguntas que nós podemos fazer ao cliente, e eu chamo-lhe perguntas poderosas, que é: o que é o seu negócio agora? O que é que pretende que ele seja daqui a X tempo? O que é que você tem agora? O que é que pretende ter? No fundo, onde é que você está agora e onde é que pretende estar daqui a X tempo, daqui a um ano ou daqui a 3 anos? Qual é esse outcome, end result, o que quer que lhe queiram chamar? Onde é que pretende estar? Esse ponto B, você está no ponto A, qual é o ponto B onde quer ir? E isso é essencial identificar com o cliente. Outras perguntas: quanto significa para si este projeto ter sucesso? Quanto é que vai faturar a mais se atingir esses objetivos? Quanto é que também lhe vai custar se o projeto for mal executado? E, portanto, aqui nós começamos a ter uma série de dados para depois poder, então, calcular o preço e pensar no preço de forma diferente. Quando nós temos um cliente que nos diz: isto é um site de subscrições, eu vou vender uma subscrição a 50 euros e o meu objetivo é ter 1000 pessoas dentro de um ano, então nós sabemos que aquilo vai faturar bem, então nós temos também que fazer uma coisa bem, isso tem muito mais responsabilidade, tem muito mais risco e o preço tem que ser também obrigatoriamente maior, não é? Para cobrir esse risco e para que nós possamos dedicar o tempo e os recursos adequados para entregar aquilo e criar ali uma referência positiva junto daquele cliente. E uma coisa interessante é que, no fundo, estas ferramentas como o Wix, o Weebly, o Shopify e tantas outras que existem hoje em dia, eles não fazem estas perguntas, não é? Não fazem nem vão fazer, porque não é essa a perspectiva deles. A perspectiva deles é ser uma ferramenta. Mas nós, como consultores e como freelancers e como agências, nós não somos ferramentas, nós somos pessoas e estamos aqui para ajudar os outros. E, portanto, eu acho que temos que fazer estas perguntas e perceber como é que podemos ajudar as pessoas. Mais perguntas poderosas. Quem é que fez o vosso site atual? Portanto, no caso de um cliente que nos está a chegar e que já tem um site, quem é que fez o vosso site atual e porquê é que não escolheu falar com eles? Porque é que está a vir falar connosco agora? Porque normalmente isso é um sinal que alguma coisa correu mal e é preciso também perceber o que é que correu mal. Às vezes pode ser porque o fornecedor antigo não era bom por alguma razão, às vezes também pode ser porque o cliente também não é fácil e também nos permite antecipar logo o que é que vamos estar ali a lidar com. Não é? Se for um cliente que nos diga: epá, o fornecedor era uma treta, o fornecedor nunca entregou nada a horas, o fornecedor não sabia o que é que estava a fazer, só aponta o dedo ao fornecedor, isso é logo um sinal que não é um cliente bom. Por mais que ele pague, por mais valor que ele possa reconhecer, até pode pagar um preço maior, mas se calhar não compensa a chatice que vai dar. E depois esta pergunta também, que é: dos seus objetivos, qual é o mais importante? Porque muitas vezes aquilo que acontece é o cliente chega até nós com vários objetivos que ele considera importantes, mas nós temos que perceber qual o mais importante. Porquê? Dou um exemplo. Um trabalho que nós estávamos a fazer para um cliente e o objetivo dele era, aquilo era um site de arrendamento de casas de alojamento local, portanto um portal que geria várias coisas de alojamento local. E nós, quando começámos a pensar no projeto e a orçamentar o projeto, pensámos: ok, o objetivo do cliente é vender o alojamento local, é isso que o site faz. Mas quando fizemos esta pergunta, ele disse: não, essas vendas já estão a correr bem, eu tenho vendas a partir do Booking, tenho vendas a partir dali e dali, portanto não é isso que eu estou preocupado, eu quero é apresentar isto a investidores, porque para o mês que vem ou daqui a uns tempos vou querer abrir noutras cidades e preciso de investimento para isso. Portanto, vejam como o objetivo dele era completamente diferente do nosso. E se nós não tivéssemos feito esta pergunta, se calhar íamos perder imenso tempo a tentar otimizar as conversões do Booking e do processo de marcação, etc. E não era nada disso que o cliente pretendia. Portanto, isto é extremamente importante.
Depois, eu considero que é importante também recapitular, depois de fazer estas perguntas todas, recapitular de volta ao cliente o nosso entendimento. Ou seja, dizer, ok, daquilo que eu ouvi, eu acho que você precisa, disto, 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 disto e disto. Okay? Foi isso que eu ouvi. Está correto ou não está correto? E eu acho que isso é importante porque cria a sensação no outro de que ele realmente foi ouvido e que a comunicação funcionou. E sabemos que a comunicação é uma das coisas mais importantes neste tipo de projeto web e noutros, é que a comunicação funcione. Portanto, é importante este ponto de sinalizar que ouvimos aquilo que o cliente disse e percebemos, e não só ouvir e depois, ok, então vamos fazer uma proposta e depois logo falamos. Ok, também considero importante nós explicarmos ao cliente qual é o nosso método, qual é a nossa metodologia para o levar de onde ele está agora para onde ele quer ir. E nem sempre este método, por exemplo, para um freelancer é muito claro, se eu sou um programador ou sou um designer, se calhar não tenho nenhum método específico. O meu método a fazer o design é fazer o design, ou o meu método a fazer programação é vou começar a programar. Mas, se possível, e se queremos aumentar os nossos preços, se queremos cobrar um preço mais alto, temos que tentar criar uma metodologia, um processo naquilo que fazemos e também vender isso, saber vender isso ao cliente. Portanto, saber dizer, eu sou programador, mas o meu método para vos levar de onde vocês estão, onde querem ir, é primeiro, se calhar, analisar aquilo que vocês já têm, depois fazer uma série de recomendações, portanto, ter uma série de passos e mostrar isso ao cliente também. Eu acho que só depois disso é que devemos começar então a falar do preço. O preço deve ser a última coisa a ser falada numa negociação e com um cliente. E eu acho importante também que saber isto, que é o preço não nos define a nós pessoalmente, mas define o nosso serviço ou o nosso produto. Que eu vejo às vezes as pessoas a pensar, como eu quero ser bom, vou pôr um preço alto, por exemplo, como o Marc Jacobs. Sim, mas esse preço alto não está a definir a ti como profissional, está a definir aquilo que tu vais entregar ao cliente. Okay? E, portanto, é nisso que te deves concentrar. Como é que tu podes, naquilo que entregas, entregar mais, entregar diferente ou entregar melhor, ou ter um melhor trabalho de preparação, ou entregar com mais qualidade, ou o que seja, porque é isso que vai fazer a diferença. Okay? Não é porque o preço não está associado a nós, está associado àquilo que nós vamos entregar. E acho que às vezes há um bocado de confusão à volta disto. Depois, há mercados, e o nosso mercado do web design tem essa característica, que é super fragmentado. Portanto, nós quando vamos procurar um orçamento, temos orçamentos desde 500 euros até 100 mil euros ou mais. Não é? Aquilo que eu argumento aqui é que isso, embora o preço é uma coisa relativa, subjetiva no nosso mercado, ainda bem que assim é, porque se fosse uma coisa tabulada, nós todos estávamos a ganhar muito menos. Não é? Portanto, nós temos também saber tirar partido disto. Ok, é uma coisa fragmentada, é. Se o cliente for pedir orçamentos, vai ter orçamentos de todo o tipo, vai. Então, mas como é que nós nos podemos posicionar nessa escala e como é que vamos vender melhor e como é que vamos chegar a ele melhor? E às vezes passa por coisas tão simples como quando temos um contacto, na hora de falar com o cliente e dizer, recebi o seu contacto, vamos reunir, vamos falar, vamos ver se podemos ajudar ou não, vamos ver se somos um bom fit ou não, e tudo daí, não é? Tudo o que daí depois deriva. Portanto, trabalhar bem em todas as fases do projeto. Então, também há esta questão, como é que convencemos o cliente a pagar um valor mais alto? Como é que podemos aumentar as nossas rates, os nossos preços e depois poder convencer o cliente? Porque, ok, não é só aumentar os preços, não é? Depois se o cliente não quiser pagar aquele valor, ou ainda pior, se eu não tiver clientes interessados, como é que eu faço? Então, aquilo que eu acho é que nós não devemos tentar convencer ninguém, não devemos tentar vender diretamente, digamos. O que aquilo que podemos fazer é encontrar quem já, de alguma forma, já está convencido. E isso é possível. Ou seja, se alguém, por exemplo,
pensando nos ténis da Adidas, que acho que custam mais de 100 euros, para uma pessoa que não gosta da Adidas, a pessoa nunca vai comprar aqueles ténis, por mais que a gente a tente convencer, ou por mais que a venda seja bem feita e preparada, e isso não vai acontecer porque a pessoa não vê valor no produto. Por outro lado, para quem gosta da Adidas e de ténis, paga perfeitamente aquele valor ou mais se for preciso para ter aqueles ténis, porque é aqueles que ele quer e mais nada. Portanto, não devemos perder muito tempo com um cliente que nos diz: "Epá, isso é muito caro." Tudo bem, é muito caro, passa ao próximo. Há clientes que vão querer pagar diferentes níveis de preço. Okay? E, portanto, se outras pessoas conseguem, porque é que vocês também não vão conseguir trabalhar nessa faixa, nesses mesmos retos, não é? Portanto, a minha premissa é essa, é encontrar quem já esteja convencido, não estar a perder tempo a tentar converter pessoas que veem baixo valor ou que estão habituadas a baixo valor naquilo que nós fazemos, tentar convertê-las. Então, em específico, é esta crise que estamos a viver agora do Covid-19. Só aqui algumas ideias. Eu acho que o número de leads vai ser muito mais baixo, o número de novos contactos para projetos, para trabalhos, agora nos próximos meses vai ser mais baixo. Sabemos isso, porque não porque a necessidade não esteja lá, não é porque as pessoas não precisem, mas muitos negócios estão parados, como sabem, e também as pessoas estão muito receosas do que é que vai acontecer, do que é que não vai acontecer. Portanto, ninguém está muito convencido a fazer grandes investimentos ou a aparecer ou a investir. Portanto, há muitas pessoas receosas disso. Por outro lado, muitos negócios estão a ser forçados também a ir online e estão na dúvida como é que devem fazer, como é que se devem reinventar. E aquilo que eu acho é que aqui nós temos que ser um pouco proativos e fazer ofertas concretas com deadlines também específicos de resposta. Ou seja, se vocês souberem de empresas que possam ser interessantes para vocês trabalharem, fazer uma oferta, mas dizer claramente estão à espera de uma resposta nos próximos 10 dias, senão a oferta vai fechar e já vão estar a fazer outra coisa com outras pessoas. Portanto, fazer ofertas concretas específicas, porque se nós estivermos à espera que os negócios, que as pessoas nos contactem, nesta altura em que há muita incerteza, isso não vai acontecer. Acho que é uma boa altura também para nutrir os vossos clientes com os quais já trabalhem, ou que já tenham avanças, ou com os quais já trabalhem, e fazer mais coisas para eles. Acho que é uma ótima altura para isso. Agora, numa nota mais positiva, agora parece o Marcelo a falar, agora numa nota mais positiva, mas pronto, numa nota mais positiva, há negócios que estão a prosperar com esta crise e nós temos que ter essa noção também. Há negócios que estão a ter mais procura, principalmente através do e-commerce e do e-learning. Portanto, nós estamos também a ver isso com alguns dos nossos clientes. E, portanto, isso é algo que vocês também se podem focar e arranjar clientes que estejam nesta situação, que estejam a prosperar com esta crise, porque também há clientes assim. Depois, há que pensar quantos novos negócios nós precisamos para ficar bem posicionados para, digamos, surfar esta onda em vez de ser levados por ela. E se calhar para a maior parte de nós estamos a falar de, se calhar, um cliente, se arranjarmos um cliente bom, já vamos se calhar ficar bem posicionados, não é? ou um ou dois clientes, não estamos a falar de muitos. Portanto, isso também é boas notícias, porque um ou dois clientes é mais fácil de arranjar do que 20 ou 30 ou 50. E, portanto, para os freelancers e para as pequenas empresas, ter esta noção. Se calhar posso estar a passar por um período mais de crise, com menos contactos, etc. Mas estou à distância de um contacto de já poder estar outra vez estável e seguro. Né? Então, deixa-me procurar este contacto, deixa-me fazer iniciativas, deixa-me fazer anúncios, marketing, conteúdo, o que seja, para conseguir esse contacto que me está a faltar, essa lead que me está a faltar. Depois, tenho aqui, usa a comunidade WordPress Portugal para te ajudar caso precises. Nós já somos mais de 3 mil, acho que já somos mais de 3 mil, aliás, já somos mais de 3 mil no grupo do Facebook, e tem sido uma comunidade sempre muito unida e é uma comunidade de pessoas que, tal como nós, estão
Portanto, estamos todos juntos nisto, como se costuma dizer, e se já houve alturas em que as pessoas pedirem contactos ou pedirem leads para negócios ou o que seja, isso já foi mais criticado. Acho que agora é uma altura que podemos todos tirar mais partido disso. Portanto, há pessoas que vão ter, se calhar, mais trabalho e que vão poder subcontratar a outras pessoas. Há pessoas que vão, se calhar, ter mais dificuldades e precisam de um contacto ao outro, e se nós pudermos passar esse contacto, pode fazer toda a diferença a essa pessoa. Então, acho que devemos também usar a nossa rede para isso. Por fim, tem esta frase do Tim O'Reilly que eu gosto muito, que é money is like gasoline during a road trip. Portanto, não queremos ficar sem gasolina durante a nossa road trip, mas também não queremos estar a fazer uma tour de estações de gasolina. Ou seja, não queremos estar a ir de projeto para projeto, a ganhar um bocadinho de dinheiro aqui, um bocadinho de dinheiro ali, sem estar a apreciar a viagem. Portanto, temos que pensar também qual é a nossa viagem, o que é que nós queremos fazer e aproveitar e como é que podemos tirar esse proveito sem o foco do dinheiro, e depois fazer isso, e o dinheiro é quase uma consequência que advém daí. Não é? Se nós tivermos o carro cheio de gasolina, mas ele está na garagem, como acontece hoje em dia, não serve muito. Não é? Portanto, e o dinheiro eu vejo que é um pouco como esse combustível. Dá para nós fazermos coisas, dá para irmos a sítios, mas no final de contas nós queremos é ir e visitar os sítios, não é o dinheiro. Não é? E portanto, pensarmos também aqui como freelancers, como empresas, mais uma vez, qual é a nossa missão, visão, a nossa viagem, a nossa road trip que nós queremos desfrutar, e que o dinheiro é isso que nos vai proporcionar, mas não é o objetivo último, digamos assim. Portanto, eu cada vez mais hoje em dia, nas coisas que faço, tento pensar dessa forma, que é, eu estou a fazer isto, mas o meu foco não é o dinheiro. Portanto, até posso, se calhar, fazer uma formação por um valor mais baixo, se me interessar, ou fazer um projeto que é interessante também por um valor mais baixo, porque me interessa fazer aquele projeto, ou porque me vai dar mais visibilidade, ou vai me dar portfólio, ou vai me dar experiência, ou vou experimentar uma nova tecnologia, ou o que quer que seja. E pensar isso, o meu foco não é o dinheiro, o meu foco tem que ser aproveitar a viagem, tem que ser aproveitar esta vida que só temos uma, né? Como se costuma dizer. E com isto, abro aqui para questões e perguntas que tenham e passo a bola ao Freitas. Muito bem, obrigado Nuno pela apresentação, que foi bem detalhada e que por certo nos vai deixar a todos nós com algumas ideias por um lado e com algumas com um pulgar atrás da orelha por outro para algumas das coisas que tu aqui me abordaste. Ora, eu tenho aqui uma pergunta, mas quero também dar aqui a oportunidade a outras pessoas de fazerem. Ora, deixa-me aqui, nesta altura, vou ativar o som, isto é, temos aí alguns microfones abertos. Nesta altura, está aberto o processo para questões. Peço a quem não estiver a falar o favor de fechar o microfone, e quem quiser colocar uma questão pode fazê-lo, aproveitando agora. Eu não vejo aqui mãos levantadas, acho que não há mãos levantadas, pelo menos neste momento. Há já aqui alguns comentários no chat também relacionados com esta matéria, mas mais comentários do que propriamente questões. Por isso, questões, quem tem? Ok, assim sendo, eu avanço com a minha. Ora bem, Nuno, tu falaste aí há pouco. Oi, pessoal. Alô? Alô? Oi, prazer, eu sou a Mila de Curitiba. Olá, Mila. Eu gostaria de saber uma coisa, obrigada. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer porque foi incrível a apresentação. E eu gostaria de saber, por exemplo, como que o Nuno pega esses clientes, que nem, por exemplo, a Vodafone, clientes maiores, assim. Eu tô nesse ramo mais ou menos desde uns 15 anos.
E já participei de algumas coisas, assim, com algumas empresas grandes, mas até agora ainda nunca consegui fechar com empresas maiores, assim, aqui no Brasil. Então, se ele puder falar um pouquinho sobre isso, de como que ele fecha com empresas como essa. Ok, então eu acho que para nós conseguirmos clientes maiores, uma coisa que temos que fazer é melhorar o nosso pitch de vender. Quando somos contactados, saber apresentar bem aquilo que fazemos, qual é o valor que nós acrescentamos, todas essas questões. Eh, Clientes como a Vodafone ou como outros que sejam clientes maiores, normalmente não digamos, não vão chegar até nós pelos mesmos canais que se calhar outros clientes mais pequenos vão chegar, como seja através, se calhar, de um anúncio ou de uma newsletter ou de quer que seja. Normalmente há que perceber como é que essas empresas já estão a atuar e a forma como elas estão a atuar é estão a trabalhar com agências que estão no mercado. Se tu procurares, por exemplo, por agências premiadas, encontras quais as agências que estão a trabalhar com as maiores empresas. E se aproximares dessas agências, podes conseguir trabalhar com elas, em parceria com elas e trabalhar esses clientes em parceria com elas, ok? Numa primeira fase, eu acho que isso será o ideal. Mais à frente, depois, quando já tiveres portfólio, até podes conseguir desses clientes diretamente, mas numa primeira fase, acho que uma forma de entrar, como se diz aqui em Portugal, entrar pela porta do cavalo, é trabalhando com pessoas com as quais eles já trabalham. E isso aconteceu-nos, por exemplo, com a Vodafone, que chegou até nós através de uma agência que falou connosco. Okay? E, portanto, acho que é isso. Não sei se respondi à tua pergunta ou se ajuda. Sim, perfeito. Muito obrigada. Acho que se tu tiveres um bom trabalho e já que tens essa experiência desses anos todos, acho que deves abordar essas agências maiores ou as agências que tu vires que são interessantes para tu trabalhares e mostrares o teu trabalho e mostrares como é que podes também ser um ativo para eles, não é? Ser interessante vocês colaborarem. Sim, muito obrigada. Eu estou melhorando a questão de pitch, né, de apresentação, e agora também estou me envolvendo com aprender a parte de código, a parte de back, porque eu sou designer Okay? e eu sinto muita necessidade, às vezes, de explorar um pouco mais algumas coisas, e às vezes a equipe que eu participo de desenvolvimento, eu sinto bastante fraqueza, assim, no sentido de você melhorar um pouco mais, e às vezes a pessoa, aqui pelo menos as equipes que eu lidei aqui em Curitiba, então eu falei, não, eu preciso me envolver, não necessariamente para que eu precise fazer o código, mas que eu possa saber o que eu preciso fazer quando eu preciso fazer uma ideia diferente e tudo mais. Então agora eu estou me envolvendo bastante com a parte de aprender código também. Mas muito obrigada. Olá, boa noite. Boa noite desde Lisboa. Muito obrigado, Nuno e José. Desculpa que cheguei um pouco tarde e desculpa por meu português porque ainda não é, não é muito bom, mas muito obrigado por a apresentação. Minha pergunta eu fiz muitos sites no WordPress, mas sempre para mini negócio, não? E há muitos negócios. Eu morava no Dubai antes de Lisboa e há muitos negócios que não têm bons sites de WooCommerce, precisamente que é o que eu faço e-commerce. Agora eu trabalho com freelancers de Upwork e trabalho com eles faz muito tempo, mas empezamos com diferentes plataformas e agora estamos ficando com WordPress e WooCommerce porque eu acho que é o melhor, não? É com diferença. Mas minha pergunta quando fazemos um projeto, é como você diz, não é importante que tem que ver muito alto, não sempre tem que melhorar e procurar esse melhor, não? Mas como encontras esse balance por os dois lados? Como encontras esse balance como recomendas para um cliente que quer fornecer um melhor freelancer ou agência,
à mesma vez também tem que ser mais lean, não? Porque eu acho que há que começar, ver, provar, testar e depois voltar e invertir mais no negócio. Não sei se explico muito bem, mas às vezes os freelancers, o que eu falo com eles, querem fazer tudo, mas não às vezes necessitas testar antes que fazer um trabalho muito inteiro. Não sempre trabalhas com empresas muito grandes, em nosso caso é uma empresa pequena. Há uns pensamentos sobre isso? Então, eu acho que tu deves separar duas coisas, que é, uma coisa é a tua metodologia interna de como é que tu entregas valor ao cliente, outra coisa é o teu preço e aquilo que tu vais fazer. Né? Portanto, eu acho que quando tu estás a vender a um cliente, aquilo que deves vender é que vais criar um produto de sucesso, é que vais conseguir chegar lá. Né? Depois, a forma como vais fazer isso vem a seguir, vais explicar a seguir. Eu acho que nós, para chegarmos lá, ou eu sei que para chegarmos lá, vamos ter que passar por estes vários ciclos. Então, vai haver uma versão beta, não vai ser boa, vai ter imensos problemas, depois vamos ter uma versão comercial, vai ter imensos problemas, vamos ter que iterar, e depois vai haver outra versão, essa sim vai ser remarkable e que vai ser e que vai criar diferença no mercado. Né? Portanto, separar essas duas coisas. Primeiro tu tens de dar confiança de que consegues fazer o global. Depois explicar que para chegar ao global temos que, como se diz cá em Portugal, partir o elefante às fatias, dividir e ir por fases. Não é? Portanto, acho que é essa diferenciação. Hoje em dia, eu acho que alguns clientes já estão muito vocacionados para trabalhar em ciclos e em iteração, e já ouviram-se cá falar do Lean, isso é muito fácil entrar e explicar. Para outros que não ouviram falar, é uma dor de cabeça. É muito difícil explicar o conceito de não há um preço fixo, você vai ter que ir pagando por iteração e vamos ver se lá chegamos um dia. Então é preciso ter algum cuidado com isso. Mas eu acho que mesmo que tu dês não sei se a tua questão é à volta também do preço ou não, mas eu aproveito para falar um pouco. Sim. Como nós trabalhamos por iterações, o preço é um bocado variável, vai depender do número de iterações que se fizer, não é? O número de sprint ou o número de ciclos que se fizer. E aí eu acho que se for um destes clientes que já tem esta noção de que é bom trabalhar dessa forma, deves ir por aí, não deves hesitar, deves ir por aí. Se for um cliente que não tenha essa percepção e que também tu não consigas educar para isso e não consigas ver o valor dessa forma, então deves ir para um preço fixo, mas vai ser um preço inflacionado para poder cobrir na mesma as iterações. Tu sabes que vais precisar disso para chegar ao resultado final. E então é isso que eu acho. Ok, obrigado Osama e obrigado Nuno. Eu tinha aqui duas mãos levantadas que entretanto já se desceram e portanto sim, confirma-se, já não estão levantadas essas mãos. Temos aqui a mão levantada do Zé. Zé. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Olá, pessoal. Eu queria pegar na pergunta da Mila. Oi, Mila. Abraço a toda a gente em Curitiba, ao Filipe, ao Edu, essa gente toda, que conhecemos muito bem, que gostamos, mas queria dizer que, e gostava que o Nuno de facto confirmasse isso, que é a questão da comunidade. Parece-me a mim a parte mais importante, porque quando aquilo que é o negócio de grandes projetos em WordPress em Portugal começou, havia uma mão cheia de nós. E, portanto, qualquer projeto que começasse em WordPress eram sempre os mesmos. Porquê? Porque eram pessoas que se conheciam, eram pessoas que se apoiavam e eram pessoas que tinham confiança no trabalho dos outros. Portanto, o que eu queria dizer é, eu acho que não há atalhos para sacar contratos com grandes empresas. Acho que é sempre a mesma coisa como em muitas outras indústrias. O trabalho de SAP de fazer trabalho irrepreensível e recomendável,
isso é absolutamente necessário. Associar-se a pessoas que estão, se calhar não ainda a fazer projetos para grandes empresas, mas se calhar estão a fazer projetos para médias empresas e que em vez de uma pessoa só precisam de 2 ou 3, e assim lentamente se vai construindo de facto um mercado grande e é assim que se entra. A questão da comunidade, acho que hoje em dia tanto o Zé Freitas como o Nuno Margarino podem falar melhor disso. Eu acho que é um ponto importantíssimo nessa questão de crescer em dimensão, porque todos nós que aqui estamos há um bocadinho mais de tempo crescemos de facto em dimensão e foi em muito graças à comunidade que temos, não é? E eu vejo muitas pessoas a trabalharem, a aparecerem nos fóruns, no Slack, etc. E estarem assim um bocadinho independentes, a dizer, eu tenho este problema, alguém me ajuda? Pronto, alguém ajuda e sai, e desaparece, e não se vê mais. Eu acho que há aqui uma componente que falta, que é, quando sabes qualquer coisa, ajuda tu também, porque isso também estabelece a tua autoridade ou a tua competência. Lá. Pronto, basicamente, não era tanto uma pergunta como um reparo, mas pronto, peço desculpa. Nuno, queres comentar? Sim, epá, eu acho grande... Obrigado, Zé, antes de mais. Exato, obrigado, Zé, antes de mais. Quando eu vim da Alemanha para Portugal em 2009, havia muito pouca coisa do WordPress cá em Portugal. Não havia meetups, mas havia o Zé e mais umas quantas pessoas que já trabalhavam nas traduções do WordPress ou de outra forma já trabalhavam com o WordPress. E logo uma das questões que eu fiz foi conhecer o Zé, convidá-lo para almoçar, não sei se ele se lembra disso, mas convidá-lo para almoçar e apresentar-me e olha, nós gostamos também imenso do WordPress e vi que tu também trabalhas com o WordPress, queríamos te conhecer e saber o que é que estás a fazer, como é que funciona e começámos a estabelecer um pouco esses laços e depois começámos também a organizar meetups. E uma das coisas que surgiu das meetups foi, fizemos realmente amizades através das meetups. E depois foi bastante natural, quando houve necessidade de um projeto de alguém, chamar essas pessoas que já eram familiares e que nós sabíamos que trabalhavam bem e que sabiam e que estavam por dentro. Não é? Portanto, isso é um processo um pouco orgânico. Aquilo que eu acho que nesta fase, e dado este período que estamos a atravessar esta coisa do Covid, acho que temos de reforçar isso, não vai ser possível de fazê-lo através dos eventos presenciais, mas reforçar isso através do online e pensar como é que em conjunto podemos trabalhar juntos e em parceria e em colaboração e em subcontratação, seja em que modelo for, mas fazê-lo. E pronto, não tenho ideias específicas ainda do que é que se pode fazer, mas sei que, como disse na apresentação, há clientes que estão a prosperar e que estão a precisar na mesma de serviços e de apoio e de suporte e, portanto, se nós estivermos disponíveis para isso, há trabalho ainda a ser feito. Tu sabes tão bem como eu o alívio que é encontrar alguém em quem pode confiar, não é? Sim. Só pensar, enfim, pronto, alguém a quem eu posso dar a coisa e não ter que me chatear com isso e pronto. Em Portugal, como é um mercado muito pequeno, ou era muito pequeno, era particularmente complicado, porque as pessoas estavam ocupadas, estavam a fazer outras coisas, no tempo, não podiam, era sempre aquela coisa. Quando foi o Observador, e o Luís Godinho também está por aí, eu tive que organizar uma equipa de não sei quantos, 15 pessoas, e tive que praticamente chantagear as pessoas, dizer-lhes, nunca mais, ou vens para o projeto ou eu nunca mais falo contigo, basicamente. Mas era a única maneira que havia, porque toda a gente estava ocupadíssima. Portanto, a cena de entreajuda para mim é uma coisa fundamental. E é a maneira e é de facto a maneira pela qual tu cresces em termos de dimensão de projetos. Mesmo que depois uma pessoa vá para caminhos diferentes e tal, e escolha o seu nicho, cada qual depois tem o seu nicho. Mas, é sempre bom saber que a pessoa está lá e deixa-me lá perguntar àquele. Pode ser que ele saiba. Eu acho que há muitas pessoas que realmente usam o WordPress e veem o WordPress só como uma ferramenta. Portanto, quando têm um trabalho a executar, pensam qual é a ferramenta
para fazer o que eu preciso de fazer e às vezes é o WordPress, outras vezes é outra coisa. Mas há aqui um aspecto maior no WordPress para além da ferramenta. E para mim isso é a filosofia do WordPress, toda a sua abordagem de manter a compatibilidade para trás, do open source e depois sem dúvida também a comunidade. Né? Portanto acho que alguém dizia isso, que as pessoas vêm pelo WordPress mas ficam pela comunidade. Né? E acho que é muito isso. E portanto acho que nesta altura em que estamos a viver era agir, pensarmos como é que nós como comunidade também nos podemos reinventar e o que é que podemos fazer. Ora bem, tínhamos aqui uma mão levantada, António Pinto. Não te estamos a ouvir, António. Olá. Desde já, excelente apresentação, Nuno. Obrigado. Aqui pegar um pouco também na questão e no feedback que o Osama deu, relativamente a trabalhar de forma faseada e tudo isso. Mas, além disso, há uma determinada altura na tua apresentação em que tu falas sobre primeiro diagnosticar, primeiro analisar o projeto e depois então dar um orçamento. Até poderás ter falado nisto e por alguma razão escapou-me, mas todo este processo de diagnóstico, de análise, de desenvolvimento de uma proposta que seja mais do que um simples orçamento, todo este processo presumo que sugiras que seja normalmente pago e pronto, é um trabalho que tem que ser pago pelo cliente de alguma forma, tem que ser valorizado, porque a pessoa pode, obviamente, se o nosso trabalho for bem feito, nós podemos entregar esta proposta, este estudo, este diagnóstico ao cliente e ele pode entregá-lo a uma outra pessoa que acha, ou até nós, neste desenvolver deste diagnóstico, podemos concluir que não somos a pessoa indicada para trabalhar este tipo de projeto. Neste sentido, também, que dicas é que dás a alguém que esteja, pronto, projetos, isto é um problema maior para empresas e para projetos mais pequenos, empresas maiores já estão habituadas a este tipo de trabalho, pelo menos algumas, ou deveriam de estar. Pronto, basicamente era isto e gostava de saber também o teu feedback neste sentido. Ou seja, qual é a tua pergunta exatamente? Como é que, se esse trabalho diagnóstico deve ser cobrado ou não? Sim, qual é que é uma opinião, alguma dica tua nesse sentido? Se esse trabalho de diagnóstico deve ou não ser cobrado ao cliente, deve ser faturado ao cliente, e no caso de ser, de que forma, especialmente para pequenos e médios projetos ou para alguém, de que forma é que nós poderemos justificar e explicar isto ao cliente de forma a que ele consiga perceber o valor daquilo que nós estamos a fazer? Alguma dica neste sentido, claro. Ok, então, mais uma vez, não é aquilo que eu vou dizer não é um conselho, não é uma coisa para fazeres, é mais baseado na minha experiência pessoal do que outra coisa. Mas eu acho que depende do tipo de cliente, ou seja, há clientes mais pequenos em que tu numa reunião de uma hora e meia, fazendo as perguntas certas, consegues perceber onde é que o cliente quer ir, o que é que ele quer fazer, onde é que quer estar, e não há grandes questões, não há grande risco associado, e tu, se calhar essa reunião não cobras porque é uma primeira reunião para ver se há um match, para ver se podes ajudar, e normalmente isso faz parte do esforço comercial, portanto isso não é cobrado. Noutros clientes, por exemplo, em que o projeto é maior ou por alguma razão há ali uma componente de risco qualquer, porque há uma integração que é mais complexa, ou porque há algum outro aspecto, então aquilo que é preciso fazer, ou aquilo que eu faço é, ou damos um valor maior e depois explicamos ao cliente, olha, há esta componente de risco, tivemos que dar um valor maior para isto, mas se vocês quiserem, podemos também fazer aqui, no fundo, um projeto de teste, um projeto de trial, só à volta desta componente, vamos perceber melhor isto, vamos perceber melhor o que é que está envolvido, etc. Isso já tem que ser um trabalho pago, mas finalizado esse trabalho pago, aquele bolo grande que nós tínhamos na proposta inicial vai ser muito mais pequeno, não é? Porque já vamos ter feito uma série de coisas e já vamos ter, no fundo, eliminado muito do risco. Não é? Por exemplo, estamos agora num projeto em que estamos a fazer isso. A proposta era gigante e estamos a começar por fazer um pequeno projeto para, também serve de teste, para ver como é que é trabalhar com aquele cliente e como é que aquele cliente trabalha connosco.
e vai servir também para reduzir aquele bolo inicial do orçamento. Ok. Foi... Obrigado pelo feedback, pela opinião também, pela partilha. Aqui só uma questão. E se for um projeto, e vamos pegar no exemplo que tu deste há pouco, em que tens um cliente que quer realmente fazer um site, tem um alojamento local e depois na realidade o objetivo dele será não para os clientes dele, mas sim para apelar um investidor a investimento para um projeto futuro. Vamos imaginar que um cliente chega ao pé de nós com a ideia de que sim, olha, eu preciso de um site só. Nós diagnosticamos que ele precisa de um site com o objetivo de chegar a investidores e, entretanto, começamos a trabalhar com o cliente, fazemos um diagnóstico daquilo que será a melhor forma de chegar ao objetivo do cliente, que será assegurar um determinado investimento, e concluímos que, na realidade, o site, sim, poderá ser uma mais-valia, mas não é. Eu sei que isto não se aplica exatamente a todo o tipo de trabalhos, mas estou só a pegar um exemplo. Chegamos à questão em que, de facto, ele não precisa do site. O site, como está, funciona perfeitamente para a finalidade, e que para ele assegurar esse investimento será melhor pegar nos mesmos recursos e no mesmo budget que ele tem para investir e investi-lo noutro tipo de. Nem sequer vou entrar em exemplos, porque não faço ideia, mas investir noutro tipo de recursos. Aqui seria um diagnóstico que, como é que lidarias com uma situação destas, já agora? Então, chega-me um cliente, eu faço algumas perguntas e percebo que o objetivo dele é apresentar a investidores, não é? Portanto, ele quer o site, mas o objetivo dele é para apresentar a investidores. Então, eu até se calhar percebo que se calhar a melhor forma de fazer isso não é através do site, mas sim através de outro material qualquer. Como é que eu lido com isso? Bem, eu diria, isto não é fácil de fazer, mas a coisa correta a fazer seria confrontá-lo com isso. Seria dizer, olha, eu ouvi aquilo que você me disse, o meu entendimento é que o seu objetivo é realmente levantar investimento, e eu, pela minha experiência, pela minha história pessoal, acho que a melhor forma de você conseguir isso não é através do site, mas é através de XYZ. E, portanto, isso não é o que eu faço é sites e, portanto, não posso ajudar. Isso é difícil de fazer, mas às vezes, em inglês, turns the conversation around, porque se calhar o cliente diz, ok, obrigado pela sinceridade, ainda bem que me estás a dizer que não consegues fazer, porque o que eu quero não é uma pessoa que me diga que consegue e depois não consegue, ainda bem que tu percebes exatamente aquilo que eu estou a tentar fazer, mas eu se calhar vou fazer esse XYZ com outros, mas eu gostava que tu fizesses o site na mesma. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é, se calhar tu vês que o site não é a melhor forma para ele chegar àquele objetivo, mas a melhor forma, mas se calhar para apresentar aos investidores ele precisa de um slide deck, ou precisa de uma brochura, ou precisa de não sei o que, e se calhar tu até fazes isso também, ou trabalhas em parceria com alguém que faz isso também, e também podem ajudar aí. Portanto, não há uma resposta 100% correta, mas aquilo que eu faria seria perceber realmente os objetivos e confrontá-lo com isso. E obviamente não é fácil, mas tens que pensar o reverso, que é, se eu disser que sim, se eu for para a frente com isto e fingir que vou fazer o site, mas eu sei que o site não é aquilo que ele precisa, o custo, isso também vai ter um custo e esse custo vai ser para ti. Tu não vais estar motivado com o trabalho, não vais dar grande importância, depois aquilo também não vai sair muito bem, depois o cliente também vai se chatear e depois, e uma coisa super importante que é, a venda não acaba quando o cliente nos decide comprar. A venda só acaba quando o cliente se torna numa referência positiva, é que ele vai referenciar o nosso trabalho a outros. Neste mercado isso é super importante, a maior parte de nós vive de referências positivas de trabalhos passados que fizemos. Portanto, é aí que acaba a venda. E se tu vês que o cliente não se vai tornar uma referência positiva, o melhor é dizeres, olha, eu percebo o que me está a dizer, mas não estou interessado, não estou interessado, acho que não é um bom match,
Eu também, pronto, não aceito todos os trabalhos que me surgem. Felizmente tenho essa possibilidade de escolher os que gosto de fazer e os que quero fazer, e portanto aqui acho que é melhor procurar outra solução e portanto ser frontal aí. Muito bem, estamos a aproximar-nos do fim previsto para o nosso evento e porque a vida continua, temos que também seguir em frente. Há pouco no chat o Bruno Santos colocou um comentário em jeito de questão, não sei se queres aproveitar para fazer muito rapidamente. Ok, tudo a ouvir, certo? Sim. Ok. Nuno, desde já parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta dentro da minha área do design. Como é que vocês conseguem vender ao cliente a ideia de um design personalizado em detrimento de um tema comprado? Porque muitas vezes o cliente procura funcionalidade, procura fluidez do site, etc. E abandona essa ideia de um design personalizado. Porque uma coisa que eu vejo muito é que muitas vezes vende-se um tema em que se coloca apenas o logotipo, muda-se uma outra cor dos links e do fundo e é vendido aquilo ao cliente. E que se calhar não vai identificar tanto o negócio do cliente, vai ser mais um. E a minha questão é exatamente essa: como é que vocês conseguem mostrar ao cliente que é importante ter a identidade própria do site deles? Pronto, no fundo é isto. Ok, então eu acho que o primeiro passo é nós aceitarmos que há pessoas que valorizam coisas diferentes e que vão estar em fases diferentes do seu negócio. Ou seja, quando eu olho para um site, há sites que foi a própria pessoa que fez, o próprio empreendedor é que fez. Há sites que a pessoa pediu a uma pessoa no Fiverr ou noutra plataforma qualquer para lhe montar o site. Há sites que a pessoa já pediu a uma agência e a agência usou um tema e realmente também não ficou grande coisa. Há pessoas que já contrataram designs customizados e também não tiveram boas experiências, e também há pessoas que tiveram boas experiências, não é? Portanto, há aqui uma escala, digamos, e as pessoas estão em diferentes níveis, e aquilo que às vezes é difícil de fazer é, nós queremos que o cliente esteja a trabalhar já neste nível e ele ainda está neste nível, ok? E portanto, uma coisa que eu faço é, sim senhora, você quer trabalhar com temas, nós não trabalhamos com temas, portanto não somos um bom match e pronto, não somos um bom match, lamento. Agora, qual é a vantagem de ter um design customizado em relação a um tema? Na minha visão pessoal, acho que há vantagens, porque a pessoa fica com uma imagem personalizada, exclusiva sua. É possível fazer uma coisa muito mais direcionada, em vez de estar a tentar usar uma coisa que já está feita e estar a tentar enfiar uma série de coisas lá dentro para se conseguir que fique bem. Não é que não seja possível de fazer, mas tem as suas desvantagens. Então mostrar ao cliente que isso é uma opção, mas é uma opção mais abaixo daquela que nós oferecemos. Não é? E basta olhar para as grandes marcas, elas não estão a usar temas premium. Não é? Se quiseres um nível mais técnico, um dos problemas que eu acho que os temas premium têm hoje em dia, com os page builders e tudo mais, é que quando surge um problema tu queres ir resolver e aquilo depois parte no responsive ou parte noutra situação qualquer e acabas por perder mais tempo e o resultado depois não sai grande coisa. A verdade é essa, não sai uma coisa que tu digas, pá, está muito bom. É difícil isso. Mas lá está, não é uma coisa, não tentes convencer os clientes do contrário. Se eles quiserem avançar com um tema, o que tu tens de dizer é, senhor, eu não trabalho com temas, acho que o tema tem estas desvantagens em relação àquilo que eu faço e se realmente não correr bem com o tema, eu estou cá disponível para o ajudar e pronto. Não sei se ajuda. Ajuda com toda a certeza, Nuno. Estamos
perto do fim, tenho aqui duas mãos levantadas, são as duas últimas questões. Peço, por favor, perguntas breves, porque este é um assunto que com toda a certeza poderemos regressar a eles muito em breve, já sabemos que é um tema quente. Pedro Fonseca. Eu vou ser muito, muito breve mesmo. Era só, já há bocado estava-se a falar de comunidade e hoje o Zé está aí. Eu só queria dar aqui lembrar uma pequena coisa que foi há 7 anos, fiz esta semana 7 anos, que fizemos um meetup no Porto e o Zé desafiou-nos a fazer o primeiro WordCamp Porto. Foi em quem Gaia, diria que foi em Gaia. Epá, ok. É todo Porto, mas estávamos lá. Mas era só para lembrar, quem diria que 7 anos depois estaríamos aqui a falar de um WordCamp Europa que foi adiado. Epá, e gosto de ver isto. E era um desafio que eu ia deixar, já que isto normalmente parece que é preciso desafiar para as coisas andarem. Foi preciso desafiar para haver um WordCamp, foi preciso desafiar por causa do projeto do Observador. Eu deixava aqui o desafio para o pessoal aparecer. E isto é muito bonito no online, epá, mas conseguimos hoje juntar aqui quase 100 pessoas, tanto no Facebook como no Zoom, mas é muito, muito melhor se estivermos todos juntos no Porto. Portanto, apareçam cá. Gosto da tecnologia, mas que não se repita muitas vezes, só depois do Covid. Era só isso, pá. Ok, muito bem. Então, Fábio Pereira, pergunta rápida, por favor. Boa noite a todos. Aqui o objetivo não era, portanto, fazer uma pergunta, era responder, se calhar, um bocadinho ao Santos, penso eu que tenha sido ele que falar desta história dos temas e do desenvolvimento à medida. Eu também sou designer, mas tenho a minha própria agência, onde desenvolvo todo esse design à medida, portanto tenho essa guerra diária com propostas que me chegam, ou pedidos que me chegam, com uma conta proposta com os templates. Portanto, eu acho que há lugar para todos e há lugar para os dois, a preços obviamente diferentes. E há clientes que chegam-me a interrogar porquê da diferença de preço. E é aí que entramos na justificação entre o porquê do tema e o de raiz. Sinceramente é uma guerra que eu não tento ter com o cliente, mas acima de tudo tento fazer muito daquilo que o Nuno disse e que eu agradeço imenso pela apresentação. A história, a tua experiência vão conseguir justificar também o preço e o facto de desenvolveres de raiz, porque é o teu gosto, é o teu trabalho, é a tua maneira de o fazeres. Os outros, não tenho por prática chegar a dizer que os outros estão maus, ou porque se eles fazem isto por 500 euros é porque não vão fazer bem, ou porque daqui a 2 meses isto já não funciona. Não tenho por prática fazer isso e nunca o fiz. Mas é importante também não estarmos ali numa guerra de template versus feito de raiz, explicar os benefícios de ambas as partes e da gestão fácil ou não do back-office feito de raiz, custom fields e o que for, com ACFs ou o que for, versus usar o Builder, o Bakery ou outro qualquer que seja drag and drop, que tem quer a gente queira, quer não, tem muito mais opções, mas também tem muito mais dificuldade na formação e na gestão dela. Esse é o meu ponto mais primordial para justificar a diferença depois na gestão diária dos sites, quando os clientes não querem manutenções nem nada do género, não querem ficar associados a mim. Portanto, muitas vezes a gestão do back-office e mostrar um exemplo do teu trabalho e de um trabalho que tenhas, um template que tenhas preparado, muitas vezes serve para justificar a diferença. É mais do que tentar justificar porque é que o cliente tem que ter um design personalizado, porque no digital precisas ter a tua marca, a tua identidade presente, versus ter um site que já está feito e que será igual aos outros. Muitas vezes isso não é fator suficiente para, tudo bem, eu pago menos, é parecido com o dos outros. Às vezes não é suficiente. Eu queria só deixar essa nota, mas em muito o Nuno falou como justificar a diferença de preços, porque eu acredito que não haja duas propostas
para já iguais, e depois duas propostas, uma feita de raiz, digamos assim, usando o WordPress como CMS, e com um tema e ambas tenham um preço semelhante. Se tiverem, algum deles não está a ser honesto. Ou um está a perder ou outro está a ganhar demais. Portanto, tem que haver aqui um balanço nessa situação também. E era tudo. Muito bem, obrigado, Fábio. Nuno, queres fazer algum comentário final? Não, o comentário, quer dizer, o comentário final que eu quero fazer pode parecer um bocado lamechas, mas é agradecer-te a ti pessoalmente, Freitas, por teres, primeiro que tudo, estado à frente deste esforço todo do WordCamp Europa cá no Porto, e apesar desta situação toda, há aqui um adiar do evento, mas todos estamos a torcer para que corra tudo da melhor forma, e agradecer todo o tempo pessoal que tens dedicado a isso e à comunidade mais uma vez, e vamos falando. É esse o meu agradecimento final. E a todos que estiveram presentes hoje também, claro. Sim, hoje foi uma audiência muito internacional, tivemos pessoas do Brasil, de Espanha, portugueses, claro, naturalmente, eventualmente até de outros países que não consegui identificar. Em todo caso, fica o compromisso de voltar a reunir o Porto WordPress Meetup no próximo mês. Não sabemos se pessoal, se online, seja como for, mesmo que seja pessoal, haverá sempre aquela transmissão habitual para o grupo do Facebook, e eventualmente podemos até equacionar, criar uma forma de fazer com que, além do pessoal, seja viável também a transmissão nestes canais, e para que haja uma maior participação de toda a comunidade. De resto, é muito possível, no entanto, que o próximo Meetup ainda seja online, e eventualmente até, quem sabe, criarmos mais Meetups. Muitos deles se calhar vão bater em temas similares a este, porque a questão dos preços é uma questão muito importante, é um tema sempre quente, já há anos que falamos disto e continua sempre atual, e vamos sempre refinando um pouco as nossas estratégias. De resto, infelizmente, não temos de facto de francesinha, não é viável. Gostava muito, mas não dá, nem via Uber Eats ou outras coisas quaisquer, enfim, pelo menos no que nos diz respeito, a nossa responsabilidade não é viável. Teremos que encontrar um palco para a francesinha numa próxima oportunidade. Não é a mesma coisa, eu sei, mas é o que é. De resto, fechamos então este Porto WordPress Meetup, com a promessa de voltarmos no próximo mês. É sempre na última quinta-feira de cada mês, esse é garantidinho. Obrigado por terem estado presentes e até à próxima. Freitas, antes de ir queria fazer uma pergunta. Força. Nós temos aqui quase 100 pessoas, não, de 50, de todo o lado de Portugal. Isto não faria sentido fazer um merge dos meetups e chamar isto um Meetup Portugal? Por que não? Porque não? É que a limitação geográfica não se põe, não é? Não, não se põe. Nestes casos... E dá assim um ar mais nacional à coisa. É, porque não? É eu não quero pisar no norte, não é? Não. Que ainda me recusam a francinha. Não, de forma nenhuma. De resto, aqui a questão que se pode colocar é um pouco por uma questão neste momento, só para dar conta a quem está menos informado sobre estas questões relacionadas com como funciona a comunidade WordPress do ponto de vista do WordPress.org ou da WordPress Community Support. No fundo, nós criamos uma conta no meetup.com que é suportada financeiramente pela WordPress Community Support, e o Meetup é um Meetup de características locais. Portanto, daí existir o Porto, existir Lisboa, existir outros meetups que têm esta denominação. Não quer dizer que não possamos usar o meetup. Não estava a dizer mudar no meetup, a denominação do ponto de vista daquilo que nós podemos controlar, que não é o meetup.com, mas enfim, no WP Portugal pode ser uma coisa desse género. Claro, não há obstáculo a isso. Querias dizer qualquer coisa? Era só para dizer, se fizermos um online a chamar Portugal, voltamos a fazer mais um para chamar Porto, simplesmente porque o Porto tem meetups ininterruptos há mais de 6 anos. 6 anos, exatamente. E se fizermos um em Portugal, falta um mês. Portanto,
é o motivo para termos 2 meetups no mesmo mês, que é sempre uma boa coisa. É sempre uma boa opção. Porque não ter mais do que um meetup por mês? Porque não? Ora bem, meus caros, vamos então fechar as portas por hoje. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença. Conto, obviamente, que estejam disponíveis também no próximo mês para fazerem companhia às pessoas que vão aqui fazer uma apresentação que será seguramente tão boa quanto que o Nuno Morgadinho hoje nos deixou, embora hoje a parada ficou bastante alta. Portanto, a tarefa dos próximos apresentadores é ainda mais forte. Obrigado a todos,